Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, tudo bem? Sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Donald Trump e Kamala Harris se encontraram na Filadélfia para o debate presidencial, marcando aí a primeira vez em que os dois se viram pessoalmente. Teve até um apertozinho de mão, né? A gente fica acompanhando aqui pela mídia, parece que os caras já se conhecem, mas não, nunca tinham se encontrado aí pessoalmente, os dois candidatos, a Kamala Harris e o Donald Trump. E na exata 1h45 de debate, pouco mais de 1h20, foram de falação para valer, galera. Então, um ataque, né, o tempo todo entre os dois, e o restante do tempo ficou aí para os mediadores e para os blocos, né, ali da administração, levantando os assuntos abordados. Mas, a maior parte do debate foi aquela trocação de acusação. Na economia, Trump focou na inflação alta dos Estados Unidos e nos maus resultados de Biden. Mesmo sendo a vice, né, Harris reforçou que está concorrendo com um olhar para o futuro. Aí, sobre imigração, Trump trouxe à tona várias vezes a questão da imigração ilegal, já que Kamala ficou encarregada de cuidar dessa área no governo e os Estados Unidos hoje passam pela maior crise migratória da história. Democracia, né? O caso de democracia, a Kamala questionou Trump sobre o fato dele não ter aceitado o resultado das eleições de 2020. Além disso, ela ainda enfatizou que tem apoiadores seus no Partido Republicano. Olha aí, partido do Trump, a Kamala falou que tem galera de lá que gosta dela, hein, do outro partido. E sobre o aborto, Trump falou que defende que cada estado decida por si. Já Kamala deixou Trump sem resposta ao dizer que isso só faria mães viajarem para abortar, enquanto Trump a deixou sem resposta ao perguntar se ela defendia aborto de 7, 8 ou 9 meses. Sobre guerras, pessoal, Trump disse que as guerras em Gaza e na Ucrânia não teriam começado se ele fosse presidente, enquanto Kamala comentou que o adversário é motivo de piada entre autoridades internacionais. E a Kamala não estava sozinha não, os apresentadores da ABC News interviram consideravelmente durante as falas, só que apenas para um lado. Então eles, assim vamos dizer assim, estavam um pouco imparciais, né? Estavam atacando mais o lado aí do Trump. No fim do dia, os democratas comemoraram aliviados a performance da Kamala em seu primeiro debate, enquanto os republicanos saíram com críticas aos mediadores e à emissora por suposta parcialidade que eu acabei de citar. Nos destaques pós-debate, a Fox News, tradicionalmente alinhada à direita americana, enviou uma proposta para fazer um novo debate. E a Taylor Swift declarou apoio formal à Kamala, e isso pode mexer em votos aí até mais do que o próprio debate. Acredite se quiser, a Taylor Swift é a queridinha entre os jovens, entre uma galera grande nos Estados Unidos e no mundo. Um apoio dela é um apoio essencial, por incrível que pareça, na campanha norte-americana. Vamos falar um pouquinho de cultura. Um terceiro filme de Duna, baseado no romance O Messias de Duna, de Frank Herbert, não está sendo desenvolvido como a conclusão de uma trilogia, não, afirmou o diretor Denis Villeneuve. O novo longa, confirmado pela Legendary, né, a produtora Legendary, após Duna Parte 2, arrecadar quase 800 milhões de dólares em todo o mundo no início deste ano, fez com que o diretor pensasse aí num terceiro filme, arrecadou muita grana, hein? Abram aspas aí pro Denis. Se eu fizer o terceiro, que está em processo de escrita, não é como uma trilogia. É estranho dizer isso, mas se eu voltar lá é para fazer algo que pareça diferente e tenha sua própria identidade, fecha aspas aí, afirmou o diretor Denis Villeneuve. Apesar de ser seu último longa sobre Duna, né, sobre esse romance, Villeneuve pretende deixar o espaço para a continuação da franquia com outro diretor. Continuando no mundo da cultura, mas agora no mundo da música, Beyoncé abraçou a música country, pessoal, com o álbum Cowboys Carters e particularmente o single Texas Hold, que está aí, bombando nas plataformas digitais. E detalhe, né? A recíproca não foi a mesma, pessoal. A artista não foi indicada em qualquer categoria do Country Music Awards, a maior premiação do gênero nos Estados Unidos. Os fãs esperavam que ela se tornasse a primeira mulher negra concorrer a melhor álbum nessa categoria, mas não só ficaram frustrados, como viram o maior número de indicações ir para Morgan Wallen, que chegou a ser suspenso de sua gravadora por ofensas racistas.
Vamos falar agora um pouquinho de futebol. A seleção brasileira nem de perto pareceu um time capaz de chegar à final da Copa do Mundo, como disse o treinador Dorival Júnior. Olha, muito, pé da vida após a equipe perder por 1-0 para a seleção paraguaia. O que aconteceu, pessoal? Mais uma atuação sem brilho nas eliminatórias. Nessa terça-feira, em Assunção, veio a primeira derrota da passagem de Dorival Júnior como técnico da seleção. Mas faz tempo que o Brasil vem jogando mal. O gol paraguaio foi de Diego Gomes, ainda no primeiro tempo, com um chutaço de fora da área, a bola foi quase rasgando a rede do Brasil. E, infelizmente, de nada adiantou apostar no trio do Real Madrid, que funciona muito bem lá na Espanha, muito bem lá no Real, mas no Brasil, que é formado aí pelo Rodrigo, Vini Júnior e o Endrick, ali no ataque, do meio para o ataque, a combinação não foi bacana. Durou apenas 45 minutos, inclusive. O problema foi ali nos termos de criação. O Brasil, eu já ia falar o Botafogo, o Botafogo só joga no final de semana. O Brasil teve quase 90% de posse de bola, muita posse de bola, 83%, e infelizmente perdeu, porque não conseguia chegar no gol paraguaio. E falando agora um pouquinho aqui do futebol do estado do Rio, nós teremos aí hoje uma partida interessante para o Vasco, indo lá no Paraná, enfrentar o Atlético Paranaense, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil. E o Flamengo joga amanhã, vai receber o Bahia no Maracanã, 9h45 da noite. Então, vamos torcer aí para o resultado bacana para os times do Rio, já que infelizmente para a seleção brasileira ficou ruim. Agora, vamos falar um pouquinho de política aqui local, hein? O atual prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, está com uma vantagem significativa conforme revelado aí pela pesquisa do Instituto Big Fox, divulgado pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 10. Michael alcança aí 63,35% das intenções dos votos válidos. O segundo colocado é o Anderson Nogueira, que tem 22,46%. Sérgio Lobatti, do Republicano, aí aparece em terceiro, com 7,63%. Seguido por Zé Alexandre, do PT, quase 6%. E Patrick, do Novo, com 0,64%. Foram entrevistadas apenas 633 pessoas. Foi, Então, um número pequeno, não dá para falar assim de certo que já está tudo resolvido. Na pesquisa espontânea, por exemplo, onde os entrevistados mencionam o seu candidato preferido, sem opção, sem opções pré-definidas, o Johnny lidera com 36,18% das intenções, enquanto o Anderson Nogueira está registrando 6,48%. Na modalidade induzida, que inclui votos brancos, nulos e indecisos, Michael mantém uma vantagem de 47,24%, seguido por Nogueira com 16,75% e Lobatti com quase 6%. A pesquisa conduzida entre 29 de agosto e 2 de setembro, a margem de erro é de 3,89 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. É um intervalo bem alto de confiança aí. O estudo foi realizado pelo Instituto Big Vox, pesquisas, e registrado pelo TSE. Além das intenções de voto, o levantamento também avaliou a aprovação do governo do Johnny Michael. E os dois indicam o seguinte: 45,97% dos entrevistados consideram a administração do prefeito como ótima ou boa. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estarei de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço, galera! Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.